Hoje eu vou falar sobre um notebook gamer que tem um status alto no Brasil. É de uma linha que tem um status alto. É o Lenovo Legion 5 com processador Ryzen 7 5800H e chip gráfico GeForce RTX 3050. Nos últimos anos, os Legion ficaram conhecidos como grandes modelos para jogos, pela boa construção e principalmente por resultados elogiáveis no que diz respeito à refrigeração e desempenho dos componentes. Quer dizer, eles tendem a performar sem limites por terem bons sistemas de dissipação de calor. Essa foi a fama que ficou entre a galera que acompanha reviews. Eu usei esse cara como máquina principal durante cerca de um mês e chegou a hora de contar se a alta expectativa foi frustrada ou não. Preços sempre variam, mas esse Legion 5 a que me refiro, no presente pode ser encontrado abaixo dos R$8.000. Eu só adquiri uma unidade para testes porque consegui um valor bem abaixo disso. Aliás, se vocês querem ficar sabendo quando notebooks entram em promoção, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos, no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu indico aos meus seguidores ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Sou eu mesmo quem analisa os preços e posto pessoalmente cada uma das mensagens. Para participar, basta ter o WhatsApp ou o Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao app que você usa. Beleza, então, eu vou começar dando uma geral sobre o Legion 5 para depois tratar dos aspectos mais críticos, digamos. De maneira geral, ele atende o que se espera de sua linhagem. É um notebook muito bem feito, em plástico, mas um plástico resistente, com bom recorte, que passa a sensação de robustez no dia a dia. Ele tem cor azul escuro, embora pareça preto nas fotos de divulgação. A dobradiça da tela dá pinta de ser resistente, ela é firme. O teclado é o destaque de sempre nos modelos mais avançados da Lenovo, quer dizer, tem feedback agradável, de leve clique com grande precisão. Ele é retroiluminado em branco, o touchpad logo abaixo faz o serviço, desliza legal com 2 dedos para rolar a tela. E agora vocês veem essa característica dos Legion, que é esse puxadinho aí no fundo, onde fica parte da refrigeração dentro e a maioria das conexões por fora. Pode até parecer que essa extensão deixa o notebook maior, mas na verdade não. Fiz essa imagem meio grosseira aí e nela dá para perceber que ao lado de um Note com design comum, o Legion é até mais compacto, porque é como se a tela tivesse sido deslocada. Ou seja, não é exatamente um notebook estendido para trás, a tela que foi movida para frente. O display em si, não achei nada demais. Considere que estamos falando de notebooks avançados, que já trazem painéis que não distorcem as cores, etc. É o caso por aqui. Ele não deixa a imagem lavada quando visto pelos lados, coisa e tal. A taxa de atualização de 120 Hz também é bacana. Percebi pouquíssimo vazamento de luz em imagens muito escuras, embora o brilho e a vividez das cores não sejam exuberantes. Tem modelos como o Dell G15 ou o Asus TUF Gaming, que apareceu há pouco, com telas mais vistosas. Não é um ponto negativo profundo, só que quando a gente coloca lado a lado com certos concorrentes, aí dá para perceber algum déficit. Continuando então, o áudio dele é ok, sem grandes falhas ou qualidades. A conectividade é bem boa, nas laterais tem uma porta USB-C e uma USB normal, já na traseira rola a maior parte das portas, que inclui outra USB-C, vejam só. Meus destaques sobre isso são 4 portas USB convencionais. A maioria dos Notes hoje em dia inclui 3. Existem 2 USB-C, ambas dão saída de vídeo e uma funciona como Thunderbolt 4, quer dizer, ela dá vídeo e tem entrega de energia. Vejam, a energia que entra por ali no Legion não é suficiente para você jogar ou para tarefas super demandantes por longos períodos, mas pelo menos quebra o galho. E aí você está digitando um texto em algum ambiente em que não está com o carregador, dá para utilizar um cabo USB-C convencional. O que mais? Rola entrada de rede cabeada e existe um switch na lateral que serve para fechar fisicamente a webcam. Ela que fica numa espécie de extensão da carcaça na parte de cima, isso até ajuda a abrir o Note. Então assim, de maneira geral, dá para perceber que esse computador é um pacote completo, robusto. Meio que tem de tudo na construção, não faltou nada. Agora vamos falar sobre performance e desempenho da refrigeração, do qual se espera muito. Abrindo o Legion, percebe-se que ele tem um esquema com 2 ventoinhas e dissipadores separados para processador e placa de vídeo, o que é muito bom. Em relação a expansões, existem 2 slots para memória RAM que vêm ocupados com 8 GB cada e dá para colocar 2 SSDs NVMe. Já vem um, né? Agora, aquele espação vazio que parece ser para um SSD padrão de 2.5 polegadas, ele não comporta nada. Sobre memória RAM, vou falar aqui uma coisa um pouco técnica. Algumas pessoas estão recebendo o Legion 5 com um tipo mais lento. São os chamados pentes de 1 rank por 16. Felizmente, minha unidade veio com pentes de 1 rank por 8, mais rápidos. Não dá para escolher, vem de maneira aleatória a depender da disponibilidade do fabricante na montagem e certamente influencia o desempenho. Quem recebe esses com os pentes de 1 por 16 deve ter algum decréscimo de performance, vejam só.
Beleza, sobre refrigeração, percebi que esse Note fica um pouco mais quente que outros Legion lançados antes. O processador, que é o ponto de maior temperatura, ele atingiu aqui cerca de 89, 90 graus, depois de um tempo rodando games. O que não é péssimo, mas não é um primor. Fica ali ligado o sinal laranja. Mas, por exemplo, um Dell G15 da vida, testei um com o mesmo processador e ele atingia cerca de 95 graus, às vezes até 96. Também tem notebook com maior foco em mobilidade, como o Asus VivoBook Pro 15, igualmente com o mesmo chip, e esse bateu os mesmos 90 graus do Legion. Quer dizer, em tese, o Lenovo sendo maior, deveria ter uma refrigeração superior, atingir ali menos graus. Só que eu notei o seguinte, o Legion até atinge os 90 graus, embora ele se mantenha assim e principalmente ele não parece ter nenhum decréscimo de performance em tarefas pesadas, como o VivoBook tem. Ou seja, apesar de a temperatura, no fim das contas, não ser um primor, ele mantém o desempenho em uma faixa top. A carcaça em si não fica muito quente não. Ali na área do WASD dá para perceber alguma coisa morna. Fiz um primeiro teste de desempenho do processador com o software Geekbench 5 e quando ele mediu os resultados dos chips usando um só núcleo, o Legion empatou tecnicamente com o Asus TUF Gaming, outro modelo que manda bem. Quando o Geekbench mediu todos os núcleos juntos, aí de maneira esperada, o Lenovo assumiu a dianteira. E vejam que o TUF Gaming ainda superou o Ryzen 7 do VivoBook Pro 15, que não é exatamente gamer, né? Já na avaliação da placa de vídeo, e só ela, a dianteira é tomada pelos modelos com RTX 3060 e 2060, os Acer Predator. Abaixo deles, entre os que trazem 3050, Legion e TUF Gaming ficaram próximos. No meu teste personalizado de exportação de vídeo 4K com o DaVinci Resolve 17, mais uma vez ele obteve desempenho bacana, deu até leve disparada à frente. E de fato, a performance em edição de vídeo foi satisfatória pra caramba por aqui. Vocês perceberam que eu joguei esses números, fui logo para uma parte técnica do desempenho, mas não posso deixar de mencionar que em tarefas mais comuns ele vai muito bem. Photoshop, AutoCAD, Office, esse tipo de trabalho de escritório é feito com os pés nas costas, zero preocupação. Seguindo para os games, no Forza Horizon 5, de corrida que curto pra caramba, rodando em Full HD no alto, ele liderou, embora com curiosa aproximação do Asus TUF Gaming, que tem processador mais fraco. Vale dizer só que eu aumentei consideravelmente a memória RAM do TUF Gaming, porque de fábrica ele vem com 8 GB e desse jeito performou muito pior, mas é um assunto pro vídeo dele. No Shadow of the Tomb Raider, em Full HD no alto também, o Lenovo até se distanciou dos seus pares, os que têm RTX 3050, embora tenha ficado atrás do Acer Predator com RTX 3060, normal. Por fim, no Horizon Zero Dawn, Full HD no alto com DLSS ativado, outra vez aconteceu certa disparada em relação aos outros dois com RTX 3050. Não parece haver qualquer preocupação sobre performance. Vale destacar que todos esses testes foram realizados com o notebook em modo de desempenho máximo. Dá para alternar entre 3 modos de performance pelo teclado, e é bacana que a luzinha do botão Power muda de cor para indicar em qual ele está no momento. Nunca tinha visto isso e acaba ajudando bastante, afinal, quanto maior a performance, a entrega de energia, o calor, maior o barulho das ventoinhas para conter. Então se você está apenas redigindo um texto, vai lá, muda para o silencioso, a luz fica azulzinha e você numa boa. Quer dizer, mais ou menos. Para finalizar, aqui para chegar na parte final do vídeo, eu vou mencionar um ponto positivo, depois 2 negativos e depois outro positivo. O primeiro positivo é que a máquina veio de fábrica utilizando como chip gráfico padrão a GeForce RTX 3050, mais forte, deixando de lado a integrada. Em termos técnicos, o Optimus vem desabilitado. Significa que se você joga direto no notebook ou mandando a imagem para um monitor externo, nos dois casos a performance vai ser a mesma. Tem modelos em que não dá para desabilitar o tal Optimus e aí não há saída. Se você joga direto no laptop, a performance é menor do que em um monitor externo. O primeiro ponto negativo foi por ele que eu disse mais ou menos sobre utilizar o notebook em modo silencioso. É que eu achei o Legion 5 um note bastante barulhento no geral, viu pessoal? O modo de desempenho máximo é zoadento, mas o próprio comportamento do computador no dia a dia me incomodou um pouco. Ele não tem vergonha de fazer barulho. Às vezes, mesmo sem desempenho máximo, eu estava realizando algo simples e notava ele chiando. É uma coisa que não percebi em muitos notebooks gamer que já passaram por aqui. Com o Legion 5, um barulhinho no ambiente de trabalho de jogos vai ser uma constante.
O segundo negativo a que me referi é que eu achei o comportamento dele quanto a ligar, desligar, ficar em hibernação um tanto estranho. Aconteceu de a máquina estar hibernando e acordar do nada, ou de ficar em stand-by durante a noite pedindo para que eu tocasse no botão power para voltar. E aí programas que tinham ficado abertos na área de trabalho não estavam mais assim. Cheguei a perder progresso em uma coisa ou outra. Percebi certa inconsistência nessa parte. Voltando a um ponto positivo agora para finalizar a série, a bateria foi boa para um gamer. Consegui várias vezes mais de 5 horas de autonomia em uso de escritório, né? Até 6 horas aconteceu, um pouquinho mais até, o que nem é tão frequente nesses PCs maiores focados em performance. Minha avaliação geral é que o Lenovo Legion 5 faz jus à sua fama na maior parte do tempo. Ponto. Construção muito boa, ótima conectividade e performance que se sustenta. Por outro lado, eu o achei meio barulhento demais e certas inconsistências de uso, as que mencionei há pouco, Andivira me incomodaram um tantinho. Fazendo um apanhado geral, colocando tudo na balança, recomendaria, Rodrigo? Sim, me parece um bom computador para trabalhar e jogar. Observar o preço, como não é nenhuma novidade, é muito importante, mas nesse modelo em específico, porque há algum tempo ele aparecia sempre consideravelmente mais caro que os similares. Hoje em dia, no período de gravação deste vídeo, acontece dele aparecer em faixa similar, o que ajuda a torná-lo aceitável, recomendável, né? Não deixem de participar dos meus grupos no WhatsApp ou no Telegram para ficarem sabendo das promoções. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, tá esperando o quê? É de grátis! Inscreva-se e ative o sininho logo ao lado, assim você me dá uma força gigante e continua acompanhando meu conteúdo. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais!